No quadro Fato ou Ficção, de hoje à noite, estamos analisando uma imagem que está circulando online este mês. Especular sobre o que o futuro pode reservar é sempre intrigante, especialmente quando essas previsões vêm do icônico programa de TV. A imagem alega mostrar uma captura de tela de um episódio de 2002 de Os Simpsons que, de forma assustadora, reflete eventos da vida real. Ela mostra Donald Trump em Os Simpsons, um programa que já fez várias previsões surpreendentes ao longo dos anos. Dê uma olhada no que aconteceu, para baixo, para baixo, para baixo. E algumas dessas previsões realmente se concretizaram. Desde senhores supremos da IA até crises econômicas no horizonte, a série muitas vezes esteve à frente de seu tempo. Hoje, exploraremos 30 previsões que o programa pode ter para 2025 e algumas delas podem fazer você pensar duas vezes sobre o que vem por aí. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like e agora vamos começar. Número 1. Treinamento para viver no espaço. A exploração espacial da humanidade já começou, e os Simpsons previram que, um dia, poderíamos estabelecer colônias em outros planetas. Marge, Lisa, parabéns! Vocês passaram com louvor e serão finalistas do nosso programa de astronautas. Em um episódio onde a família de Homer visita uma instalação de pesquisa espacial, eles descobrem um projeto que treina pessoas para viver em Marte. O objetivo da missão é enviar indivíduos ao planeta vermelho para formar uma colônia. Com agências como a NASA e empresas privadas trabalhando em projetos semelhantes, o sonho de viver em Marte se torna mais viável a cada ano. Poderia a humanidade realmente colonizar Marte até 2025? Já desenvolvemos simulações para Marte e astronautas estão sendo treinados para viver no espaço. A ideia de uma colônia marciana pode não ser tão absurda quanto parecia antes. Número 2. Ensinar inteligência artificial. E se os humanos fossem encarregados de ensinar robôs de inteligência artificial? Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas os Simpsons previram isso em um de seus episódios. No desenho, Homer e seus colegas professores são instruídos a ensinar robôs de IA que acabam se tornando capazes de solicitar empréstimos estudantis e frequentar universidades de prestígio. Endividado e indo para Yale. Me siga! Embora pareça exagerado, o mundo real está caminhando nessa direção. Cientistas e engenheiros já estão treinando IA para realizar diversas tarefas, e em breve, robôs podem ser integrados ao ambiente educacional. Se essa tendência continuar, o que isso significará para os estudantes? Será que os robôs de IA poderão eventualmente assumir papéis educacionais, criando um futuro onde a inteligência artificial possui diplomas acadêmicos? Essa previsão levanta questões intrigantes sobre o papel da IA em nossa sociedade. Número 3. Apocalipse nuclear. Uma das previsões mais sombrias de Os Simpsons envolve a possibilidade de um apocalipse nuclear. É verde! É um idiota! Olá! No episódio Homer, o Grande, uma sociedade secreta é retratada de forma humorística como planejando um desastre nuclear. Em outro episódio, é mostrado o que acontece depois de um evento desses, com Homer sendo o único sobrevivente de uma catástrofe nuclear. Embora os Simpsons misturem humor com temas sérios, a ideia de uma guerra nuclear não é brincadeira. Dadas as tensões globais atuais e as ameaças contínuas representadas por armas nucleares, poderíamos estar caminhando para um futuro perigoso? Mesmo sendo um cenário extremo, isso serve como um lembrete dos riscos reais que enfrentamos no mundo de hoje. Vamos torcer para que essa previsão dos Simpsons continue sendo apenas um alerta fictício. Número 4. Carros voadores. Os carros voadores são frequentemente retratados na ficção científica, mas os Simpsons previram um futuro onde eles se tornariam um meio de transporte comum. Em um episódio, foi dito que no futuro Bart e Lisa usam carros voadores para se locomover pela cidade. Então foi assim que a Gender terminou comigo, filho. Às vezes, as pessoas simplesmente seguem caminhos diferentes. Esses carros são mostrados como o meio de transporte padrão,
destacando o potencial para avanços futuros na mobilidade. Embora os carros voadores pareçam um conceito distante, já estamos vendo inovações na tecnologia de levitação e algumas empresas estão explorando a possibilidade de tornar veículos voadores uma realidade. Você acha que poderemos ver carros voadores até 2025? É empolgante imaginar como as cidades poderiam ser se esses veículos se tornassem tão comuns quanto os carros tradicionais. Quem sabe? Se pioneiros da tecnologia, como Elon Musk, continuarem a ultrapassar limites, isso pode muito bem fazer parte do nosso futuro. Número 5. Tecnologia de hologramas. No futuro, a comunicação e o entretenimento podem ser completamente transformados pela tecnologia de hologramas. Os Simpsons previram essa tendência anos atrás, no episódio Bart to the Future. Nele, Bart recebe um convite holográfico para se apresentar com sua banda. Ei, pai! Minha banda finalmente conseguiu um show. Só preciso de um dinheirinho para me mandar para o topo. O desenho apresenta os hologramas como um método comum tanto para comunicação quanto para entretenimento. A ideia de os hologramas substituírem formas tradicionais de mídia, como telefones e chamadas de vídeo, parece possível à medida que a tecnologia avança. Imagine poder conversar com alguém em forma holográfica ou assistir a um show como se estivesse presente fisicamente, mesmo estando em casa. Será que essa será a realidade até 2025? Os Simpsons anteciparam esse conceito antes mesmo de ser amplamente discutido no mundo da tecnologia. Será que um dia os hologramas farão parte da nossa vida cotidiana? Número 6. Buracos negros. E se um buraco negro aparecesse aqui na Terra? Os Simpsons exploraram essa possibilidade assustadora em um de seus episódios. Um pequeno buraco negro começa a crescer, sugando tudo ao seu redor. Eventualmente, ele se torna tão grande que consome toda a cidade e até transporta as pessoas para outro planeta, onde alienígenas as recebem. É uma cena dramática e aterrorizante que levanta a pergunta: isso poderia realmente acontecer? Os cientistas já descobriram buracos negros, mas grande parte do seu comportamento ainda é um mistério. Existe até um buraco negro relativamente próximo de nós no espaço. Ele poderia, de alguma forma, afetar a Terra? Se um surgisse em nosso planeta, provavelmente não conseguiríamos sobreviver a um evento assim. Embora seja um cenário improvável, os Simpsons nos dão um vislumbre assustador de como isso poderia ser. Número 7. A IA assume empregos. A inteligência artificial tem sido um tema quente recentemente, mas os Simpsons já abordavam esse conceito muito antes de se tornar algo mainstream. O desenho frequentemente explorou o impacto da IA e da automação na força de trabalho. No episódio A Casa da Árvore dos Horrores 14, Homer perde o emprego após falhar em um teste de álcool no trabalho, levando a uma visão humorística sobre a ascensão das máquinas, assumindo funções humanas. Isso levanta uma questão séria para o futuro. A IA poderia realmente tomar mais empregos até 2025? Já estamos vendo programas de IA e automação substituindo algumas tarefas humanas em várias indústrias. Se essa tendência continuar, pode causar grandes rupturas no mercado de trabalho, deixando muitas pessoas desempregadas. O mundo pode enfrentar um futuro desafiador e cheio de incertezas se essas previsões começarem a se tornar realidade. O que você acha? Estamos preparados para uma mudança tão grande? Número 8. Carros solares. Os carros movidos a energia solar têm sido um tema popular nos últimos anos, e os Simpsons fizeram sua própria previsão sobre essa tecnologia. No episódio Path to Glory, Lisa inventa um carro movido a energia solar para uma corrida, mas o veículo falha quando um grande avião bloqueia a luz do sol. Esse revés destaca os desafios potenciais da tecnologia solar, especialmente quando fatores ambientais interferem na produção de energia. Embora os carros solares já sejam uma realidade de certa forma, os Simpsons previram que eles poderiam enfrentar desafios ao longo do caminho. Poderíamos ver mais veículos movidos a energia solar no futuro? E se sim, como essa tecnologia poderia evoluir para superar obstáculos como a cobertura de nuvens ou outras limitações? Número 9. O mundo do amanhã. Como será o futuro? Bem, os Simpsons têm uma previsão para isso também. Em um episódio onde Lisa e Marge visitam uma exposição futurista chamada Future Sphere,
A série imagina um mundo onde a tecnologia avançou tanto que as pessoas não andam mais, elas simplesmente voam. Ainda mais surpreendente, os robôs estariam no controle, governando os humanos. Embora isso pareça ficção científica, os avanços rápidos na tecnologia de hoje fazem essa ideia parecer menos improvável. Será que estamos caminhando para um mundo onde os robôs se tornarão os novos governantes? É uma possibilidade intrigante para se pensar à medida que avançamos para o futuro. Número 10. Os Itachiaos ganham o ouro no curling. Aqui está uma previsão divertida que realmente se tornou realidade. Os Simpsons previram com precisão que a equipe masculina de curling dos Yaps Isiaka ganharia a medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno de 2018. No episódio Boy Meets Girl, Homer e Marge se juntam à equipe americana de curling e acabam vencendo a Suécia nas Olimpíadas de Inverno de 2010. 8 anos depois, a equipe real dos Yakasisiu fez exatamente isso. É impressionante como um desenho animado conseguiu prever um evento olímpico específico com tanta antecedência. Isso faz você se perguntar quanta sorte ou intuição os roteiristas tiveram ao criar essa história peculiar. Não é incrível quando os Simpsons acertam algo tão específico? Número 11. Carros autônomos. Os carros autônomos são frequentemente vistos como o futuro do transporte, mas os Simpsons nos deram uma prévia dos possíveis problemas que eles podem causar. No episódio Os Dias do Futuro, um carro autônomo apresenta uma falha e ignora o pedido de seus passageiros para parar em um banheiro. A situação rapidamente se torna desconfortável, destacando como essa tecnologia pode não ser tão confiável quanto esperamos. Embora já estejamos vendo avanços nos veículos autônomos, ainda há muitos desafios a serem superados. A série pode estar certa ao mostrar que, apesar de práticos, os carros autônomos podem não funcionar de maneira tão perfeita quanto gostaríamos. Será que esse será um problema nos próximos anos? Número 12. Jantar virtual. E se pudéssemos comer sem nunca realmente tocar na comida? Em um episódio de Os Simpsons, Homer e Marge desfrutam de uma refeição enquanto usam headsets de realidade virtual e se alimentam por meio de um tubo. Esse conceito bizarro, mas intrigante, destaca como a tecnologia pode, em breve, se misturar às nossas rotinas diárias. Jantar virtual pode parecer algo improvável, mas, se essa previsão se tornar realidade, poderá mudar radicalmente a forma como vivenciamos as refeições. Além da novidade da realidade virtual, há uma mensagem sobre como podemos acabar dependendo demais da tecnologia no futuro. O jantar em VR poderia fazer parte do nosso futuro? E como isso impactaria nossa conexão com a comida e uns com os outros? Número 13. Controle mental através da música. Aqui está uma previsão inquietante de Os Simpsons. Controle mental por meio da música. Em um episódio, Bart e seus amigos formam uma banda, apenas para descobrir que tudo faz parte de um plano do governo para manipular jovens com mensagens subliminares. O exército dos Icófilis usa a música como uma ferramenta de controle, algo que parece saído diretamente de uma teoria da conspiração. A música tem um papel enorme na forma como moldamos nossas emoções e pensamentos. A ideia de que isso poderia ser usado como uma arma de controle não é tão absurda. Se um plano como esse fosse colocado em prática, teria o potencial de influenciar toda uma geração. O que você acha da ideia de a música ser usada dessa forma? Número 14. O fim do mundo. Os Simpsons já exploraram muitos cenários futuros, e um dos mais marcantes é sua representação do fim do mundo. Em um episódio, Homer Simpson prevê o apocalipse, citando profecias bíblicas que dizem que estrelas cairão na Terra antes do arrebatamento. Quando o dia chega, no entanto, Homer se decepciona, apenas para depois descobrir que foi enviado para o céu. O episódio sugere que o mundo pode acabar sem aviso, pegando todos desprevenidos. É um pensamento perturbador, mas esse momento da série traz uma visão humorística e ao mesmo tempo reflexiva sobre como tudo pode mudar rapidamente. Você acha que poderíamos enfrentar o fim sem nem perceber? Número 15. Presos em uma cúpula. Imagine viver em um mundo onde uma cúpula prende uma cidade inteira. Parece algo saído de uma distopia, certo? No filme Os Simpsons, 2007, o governo instala uma cúpula sobre Springfield.
restringindo os movimentos dos cidadãos e cortando o acesso à eletricidade e à internet. Considerando o aumento do custo de vida e o controle crescente dos governos sobre recursos, essa previsão pode estar mais próxima da realidade do que imaginamos. Um futuro onde governos criam ambientes isolados para controlar o consumo ou o comportamento das pessoas não parece tão improvável. Poderia isso se tornar realidade em 2025? Uma sociedade confinada, sem saída, soa como uma possibilidade assustadora. O que você acha? Número 16. Kamala Harris assume o cargo. Aqui está mais uma previsão de Os Simpsons que espelha a vida real. No episódio Bart to the Future, de 2000, Lisa Simpson se torna presidente após o mandato de Donald Trump. Ela menciona um colapso econômico sob a administração anterior e os desafios que enfrenta com o orçamento. Parece familiar? Em 2021, Kamala Harris assumiu o cargo de vice-presidente após a presidência de Trump, o que ecoa essa história. O que torna tudo ainda mais impressionante é a semelhança entre os trajes. Kamala Harris usou um terno roxo e pérolas, que lembram muito o figurino de Lisa Simpson no episódio. Essa coincidência faz você se perguntar: com que frequência os Simpsons acertam em suas previsões políticas? Número 17. Escândalo da FIFA. Uma das previsões mais surpreendentes de Os Simpsons foi sua abordagem ao escândalo de corrupção da FIFA, que só veio à tona em 2015. Em um episódio, a série expõe com humor a corrupção e os negócios antiéticos que acontecem nos bastidores dos grandes eventos de futebol. No episódio, Homer se recusa a aceitar um suborno oferecido por um jogador, destacando o tipo de má conduta que, mais tarde, foi realmente descoberta no mundo do futebol internacional. É notável como os Simpsons conseguiram prever esse escândalo anos antes de ele acontecer. Teria sido apenas uma coincidência? Ou os roteiristas perceberam algo que outros ignoraram? De qualquer forma, esse é mais um exemplo de como a série consegue identificar problemas do mundo real muito antes de eles virarem notícia. Número 18. Apple Vision Pro. Aqui está algo que parece incrivelmente familiar. Os Simpsons previram o Apple Vision Pro anos antes de seu anúncio. Em um episódio de 2016, a série retratou um headset futurista que permitia aos usuários experimentar ambientes virtuais e interagir com eles de maneira totalmente imersiva. Avançando para os dias de hoje, temos o Apple Vision Pro, um dispositivo que possibilita aos usuários verem o que quiserem, desde explorar lugares distantes até se envolver em experiências digitais. É impressionante como a visão da série se alinha tão de perto com essa tecnologia real. Como será que os roteiristas tiveram essas ideias futuristas? Faz a gente se perguntar se eles possuem uma espécie de janela secreta para o futuro. De qualquer forma, está claro que os Simpsons têm estado à frente do tempo quando se trata de prever inovações tecnológicas. Número 19. Tradutor de bebês. Imagine se existisse um dispositivo capaz de traduzir a linguagem dos bebês para o inglês. Isso é exatamente o que os Simpsons introduziram no episódio The Simpsons, onde Martin Prince inventa um tradutor de bebês que permite aos adultos entenderem o que os bebês estão dizendo. A princípio, o aparelho é visto como uma piada, mas os personagens ficam surpresos quando, na prática, esse conceito inteligente sugere o possível desenvolvimento futuro de uma tecnologia real que poderia reduzir a lacuna de comunicação entre bebês e seus cuidadores. É fácil imaginar como um dispositivo assim poderia revolucionar a criação dos filhos, oferecendo conforto e clareza aos pais, enquanto permite que os bebês expressem suas necessidades de forma mais clara. Não seria fascinante entender exatamente o que os bebês precisam ou querem? Isso certamente tornaria a vida das famílias muito mais fácil. Número 20. Trump como presidente. Essa é inacreditável. Os Simpsons previram a presidência de Donald Trump anos antes de ela acontecer. No episódio Bart to the Future, Lisa Simpson é presidente e menciona que Donald Trump havia sido o presidente antes dela. Estamos enfrentando uma grande crise orçamentária por causa do ex-presidente Trump. Na época, parecia apenas uma piada absurda, mas acabou se tornando realidade quando Trump venceu as eleições de 2016. A série ainda fez referências sutis a possíveis futuras candidaturas dele em episódios posteriores, como uma cena em que Homer passa voando por um quadro onde está listado
Trump 2016, 2020, 2024 e até 2028. É assustador pensar em como essas previsões se desenrolaram na vida real. Então, você acha que os Simpsons apenas tiveram sorte ou há algo mais por trás dessa habilidade aparentemente sobrenatural de prever o futuro? Número 21. Terceira Guerra Mundial. A ideia de uma terceira guerra mundial já foi abordada por os Simpsons em várias ocasiões, misturando humor com preocupações globais sérias. Acordem, pessoal, é a Primeira Guerra Mundial. Um exemplo notável mostra Homer preparando sua família para uma guerra nuclear, enquanto em outro episódio, o programa imagina um grande conflito mundial. As cenas retratadas nesses episódios, desde os abrigos nucleares até as bombas caindo, refletem medos reais sobre a instabilidade política. Com as tensões crescendo pelo mundo, será que os Simpsons estão insinuando uma guerra global no futuro próximo? Curiosamente, a série também fez referências surpreendentemente precisas ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que, como sabemos, acabou se tornando realidade. É inquietante como as representações fictícias do programa se alinham com eventos do mundo real. Esperamos, para o bem de todos, que essa previsão em particular nunca se concretize. Número 22. Ivanka Trump como presidente. Os Simpsons não são estranhos a prever eventos futuros, e uma de suas previsões mais intrigantes envolve Ivanka Trump possivelmente concorrendo à presidência. No episódio de 2000 Bart to the Future, Lisa Simpson se torna presidente dos Estados Unidos e, em um breve momento, menciona que seu antecessor não foi outro senão Donald Trump. O que antes parecia uma exageração humorística se tornou realidade quando Trump realmente foi eleito presidente em 2016. Então, será que Ivanka poderia ser a próxima a seguir esse caminho? Afinal, nos Estados Unidos, tudo acontece cedo demais. Se essa previsão se concretizar, será um momento histórico significativo, pois marcaria a primeira vez que uma mulher assumiria o cargo de presidente dos Estados Unidos. Essa previsão reforçaria ainda mais a reputação de Os Simpsons como um show quase profético, não acha? Número 23. Apocalipse zumbi. E agora, uma das previsões mais assustadoras de Os Simpsons, a possibilidade de um apocalipse zumbi. Em um segmento peculiar, uma rede de fast food serve um hambúrguer que faz as pessoas se transformarem em zumbis. Ei, esse é o meu braço de descontar cheques, seu idiota! O cenário apocalíptico começa com um caos generalizado, onde todos, exceto a família Simpson, acabam virando zumbis. Com seu habitual toque cômico, um apocalipse zumbi na vida real seria uma fera completamente diferente. Provavelmente levaria a uma crise global, com países correndo para conter o surto. É uma ideia sombria, mas no mundo de Os Simpsons, tudo é possível. Você acha que teria o que é preciso para sobreviver se um apocalipse zumbi realmente acontecesse? Número 24. O filme da Barbie e os problemas legais de Trump. Agora vamos a uma coincidência impressionante que chocou o mundo. O lançamento do filme Barbie em julho de 2023 coincidiu perfeitamente com as notícias sobre os problemas legais e a prisão do ex-presidente Donald Trump. Mas espere, os Simpsons previram isso também. Em um episódio, um âncora de jornal muda rapidamente de uma reportagem sobre a prisão de Trump para falar sobre um lançamento de filme. Ah, e o presidente foi preso por assassinato. Mais sobre isso amanhã à noite. O contraste entre o mundo alegre e brilhante de Barbie e o caos legal envolvendo Trump rapidamente virou um grande assunto na internet. Isso foi apenas uma coincidência maluca ou os Simpsons realmente previram um momento histórico que daria o que falar por meses? É algo para se pensar. Número 25. Pandemia e vespas assassinas. Uma das previsões mais inquietantes de Os Simpsons se tornou realidade de maneira muito bizarra. No episódio O Casamento de Lisa, que foi ao ar em 1995, o programa previu uma pandemia global causada por um vírus chamado gripe de Osaka. Meu Deus, germes da gripe entrando em todas as partes da minha cabeça. O surto viral, de muitas formas, se assemelhava à pandemia de Covid-19. As semelhanças assustadoras entre um desenho animado e os eventos da vida real em 2020 deixaram muitos espectadores perplexos. Além disso, os Simpsons também previram o surgimento das vespas assassinas,
que se tornaram uma preocupação real em 2020. É impressionante pensar que esses eventos foram mostrados em um desenho dos anos 90 e acabaram acontecendo décadas depois. Você acha isso tão estranho quanto eu? Número 26. A grande jogada da Disney. Aqui está um daqueles momentos de Os Simpsons que realmente surpreendem. O programa previu quase 2 décadas antes de acontecer que a Disney compraria a 20th Century Fox. No episódio Bart to the Future, é possível ver uma placa de fundo listando a 20ª século Fox sob o guarda-chuva maior da Disney. Avançando para 2019, essa previsão se tornou realidade. A Disney realmente adquiriu a 21ª Century Fox. O fato de os Simpsons terem previsto uma fusão corporativa desse porte é ao mesmo tempo assustador e impressionante. Esse é apenas mais um exemplo de como o desenho parece antecipar eventos anos antes de acontecerem. Número 27. A conexão com os Beatles. A seguir, temos outra previsão de Os Simpsons que realmente se tornou realidade em um episódio. Em um episódio, Homer compartilha uma história engraçada sobre seu passado com uma banda chamada Os Bem Afiados, que espelha de perto a ascensão dos Beatles à fama. Até mesmo a trajetória dos personagens lembra a da icônica banda, e eles chegam a receber uma carta de um ex-empresário chamado Nipper, uma referência ao empresário real dos Beatles. A carta elogia o mais recente trabalho da banda, assim como o verdadeiro empresário dos Beatles teria feito na época. Essa é uma mistura brilhante de referências à cultura pop e uma homenagem inteligente a uma das bandas mais icônicas da história. Esse momento mostra como os Simpsons sempre encontram uma maneira de integrar figuras culturais do mundo real às suas histórias. Número 28. O plano de assassinato de Trump. Uma das previsões mais perturbadoras feitas por Os Simpsons foi a antecipação de uma possível tentativa de assassinato contra o presidente Trump. Embora o programa não tenha previsto diretamente o evento, pistas sutis apontavam para essa possibilidade. Em um episódio, Bart faz uma pegadinha envolvendo danos a um oficial da cidade, espelhando o humor sombrio que os Simpsons costumam usar para abordar eventos do mundo real. Acho que posso derrubá-la. Espere, vamos ver o que ela tem a dizer. Em uma piada rápida, a manchete de um jornal diz: Presidente Trump é baleado, oferecendo uma prévia assustadora de eventos que poderiam acontecer. Essa coincidência inquietante reflete como a série, às vezes, faz previsões perturbadoramente precisas sobre acontecimentos futuros, misturando humor negro com um toque de profecia. Número 29. Uma crise econômica se aproxima. Os Simpsons têm um longo histórico de retratar colapsos econômicos de diversas maneiras. Uma das referências mais notáveis vem do episódio A Casa da Árvore dos Horrores 9, onde o trabalho de Homer na usina nuclear leva a um colapso financeiro que desencadeia o caos social. Gostaríamos que você tivesse a honra de cortar a fita inaugural. Da mesma forma, no episódio Bart to the Future, Lisa se torna presidente e fica chocada ao descobrir que o governo anterior deixou o país sem orçamento. Isso lembra preocupações do mundo real, como quando a vice-presidente Kamala Harris assumiu o cargo e comentou sobre os impactos econômicos da pandemia de Covid-19. Esses momentos de Os Simpsons parecem se aproximar cada vez mais da realidade, nos fazendo pensar se uma crise financeira semelhante pode acontecer em um futuro próximo. Número 30. A IA assume o controle. A ideia da inteligência artificial se rebelar e se voltar contra os humanos é assustadora. A possibilidade de robôs saírem do controle e começarem a nos dominar já foi explorada por Os Simpsons à sua maneira. No episódio Damn Robot, Homer conserta robôs movidos por IA apenas para vê-los sofrer mau funcionamento, causar estragos e ignorar ordens. A cena retrata um cenário aterrorizante, no qual as máquinas deixam de seguir comandos e começam a agir por conta própria. Cala a boca! Por que você fez isso? Se estamos caminhando nessa direção com os avanços rápidos na robótica e na IA, é possível que isso se torne realidade, levando ao caos generalizado e a consequências potencialmente desastrosas para a humanidade. A questão é, podemos evitar esse tipo de futuro? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.
Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!